Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 em diante, que diz assim: a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal algum. E se puser a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus, aleluia. Sabe, muitas vezes a gente fica rodando, folheando a Bíblia de capa a capa. Senhor, me dá uma palavra, orando, buscando. E aí Deus dá uma palavra para a gente e a gente vai dizer, mas meu Deus, essa palavra ela não tem, para mim ela não está fazendo sentido, mas Deus sabe a palavra que cada um de nós precisamos ouvir naquele dia. E sabe por que Deus está dando essa palavra hoje? Por causa disso, porque tem muita gente que pensa assim, eu não posso falar de Deus, eu não posso pregar pelo fato de eu não ter uma credencial de pregador, eu não tenho um curso de pregador, eu não tenho uma oratória. Jesus disse, ide a todo mundo, todos aqueles que já foram batizados, que ouve a palavra, que lê a Bíblia, ele pode falar do amor de Deus, ele pode falar que Jesus cura, que Jesus liberta. Tem muita gente ainda no mundo que ainda não ouviu. Tem muita gente que acha que ele não pode fazer porque ele estava dentro de uma igreja que a pessoa disse, não, tu não pode, porque isso é só eu que posso. Olha, por exemplo, aquela mulher samaritana, que Jesus atravessou a Samaria por causa daquela mulher que estava lá no poço, que já tinha tido 7 homens e aquele que ela tinha também não era dele. Aquela mulher saiu dali daquele poço para falar o quê? Para evangelizar. Para evangelizar. Ela disse, encontrei aqueles que nós estávamos esperando. Sim, é ele mesmo. Vamos lá e ver. E aquela mulher rebanhou multidão para levar para aquele lugar, para ouvir a palavra de Deus. Porque tem gente que acha que ele só pode falar de Deus se ele estiver no púlpito de uma igreja. Se ele não estiver no púlpito de uma igreja, ele não pode pregar. Jesus não andava ni. Era muito difícil Jesus entrar num templo. Jesus andava por todo lugar onde ele chegava, ele pregava. Era lá na beira do rio, era lá no meio do mato onde ele chegava lá. Lá a multidão ia atrás dele. Ia atrás dele. Então todo aquele que prega o evangelho genuíno, a multidão vai atrás, mesmo que seja um áudio da palavra do dia. Ele fala assim, aquela mulher, ela fala diferente. Ela tem um jeito, outros dizem assim, ela tem um jeito engraçado de falar, mas o que ela fala é certo. Porque não precisa enfeitar. A palavra de Deus não precisa de confete. Não precisa de maquiagem. Ela não precisa. Ela já tem tudo que é necessário para ela fazer exatamente aquilo para que ela foi enviada, ela vai fazer. Sem precisar de confete, nem batom, nem blanche, nem maquiagem, nem blon, nem nada. Porque ela é perfeita. E estes sinais irão de acompanhar aqueles que creem. Tem muita gente que está lá pregando, mas ele não tem fé. Aquilo ali é tudo da boca para fora. Na hora do vamos ver, ele corre que pega a sandália do pé.
Ele não tem fé. Na hora de dizer agora é a hora de ver se realmente ele tem fé, ele foge. Ele foge. E aquela pessoa que está lá, nunca entrou dentro de uma igreja para pregar, ele tem uma fé genuína. Ele põe a mão naquele enfermo e diz, no nome do Senhor Jesus, ser curado. E a pessoa é curada. Porque os sinais acompanham aquele lá. Ele crê. Ele crê. E por isso que acontece o que acontece. Porque é uma pessoa que ele já ouviu, ele não, talvez nunca nem leu a Bíblia, mas ele já ouviu falar que se nós crermos e não duvidar no nosso coração, assim vai acontecer comigo e com você e com todos aqueles que creem. Então não se deixa levar. Não dê crédito àquela pessoa que diz tu não pode, porque Jesus falou que tu pode. E se Jesus falou que tu pode, tu pode. Não se deixa convencer por aquelas pessoas que dizem, não, porque só eu que sou pastor, e que sou a pastora missionária, não, eu posso, mas tu não pode. Pode sim, pode. Se você crê no nome do Senhor Jesus, assim vai acontecer. Vai acontecer. Olha aquele endemoniado gadareno também. Que o homem estava ali, que os familiares daquele homem já tinham feito tudo o que podia e o que não podia, para manter aquele homem em casa. Tinham amarrado, com um cadeado, prendido ele com corda, mas nada conseguia segurar aquele homem. Mas no dia que ele viu Jesus, ele se prostrou e disse, Jesus, filho de Davi, que tem eu que não chegou a minha hora, porque o demônio estava falando na boca dele. Quando ele é liberto, o que ele faz? Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. Para onde tu foi, eu quero ir. Jesus disse, não. Volta e conta para todo mundo o que eu te fiz. Ou seja, o homem virou um evangelizador. Aquele homem fez curso de teologia? Aquele homem fez curso de oratória? Não. Ele simplesmente obedeceu o ídolo do Senhor Jesus. Vai, conta. Conta o que eu te fiz. Tinha pessoas que Jesus curava e dizia, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Mas nem aquele conseguia se calar. Não, era como se ele estivesse dizendo, vai e conta que eu te curei, que eu te libertei. Entendeu? Então é assim. Então não se preocupa, não. Olha só, aí o que vai acontecer? Se por acaso tu fala assim, Francisca, mas eu tenho medo, porque eu já tenho ouvido falar tantas coisas que aconteceu com tantas pessoas que era pregador, e aí chegou na igreja lá, deram uma bebida envenenada, um suco envenenado. Tá vendo o que Deus está falando aqui? Se por acaso você crê, você é um pregador da palavra dele, tá? Você é um seguidor dele. Se colocar alguma coisa para tu beber mortífera, tu vai beber e não vai te fazer nenhum dano. Isso já aconteceu comigo. O meu esposo que me deu para eu beber, dizendo que era xarope. Mas ele não tinha intenção de me matar. E eu, por não conhecer, que eu cheguei nesse país, eu não sabia ler o idioma, não conhecia o idioma, não... Até com meu marido, para falar com meu marido era dificuldade. Porque ele falou holandês e eu português. A gente falava, a primeira fala que a gente começou a falar um com o outro foi a linguagem do amor. E aí foi aquela coisa. Eu dizia para ele, fala português comigo. E ele falou, como que eu vou falar português se eu não sei falar português? E eu não sabia falar o holandês. Mas a gente se acertou. E aí ele disse, olha esse remédio aqui, isso aqui é um xarope, estava gripado. Era um xarope e não era xarope. Quer dizer, não era exatamente um veneno. Era aquela água que você coloca para fazer gargarejo, sabe? Que você não pode engolir, você só tem que ir para limpar mais a boca depois que você escova. Se você tá com alguma inflamação nos dentes, na gengiva, aí você usa aquilo ali, que aquilo ali queima. E ele dizia para mim que era xarope e eu tomava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, eu já estava mais de 15 dias tomando 3 vezes por dia. Aquilo ali podia me causar algum dano, mas não me causou nenhum mal. Porque eu não sabia. E já aconteceu. Coisa enfeitiçada, trabalho feito, colocou na comida para mim comer. Sabe, eu comi, mas botei tudo para fora. Vomitei tudo.
tudo. E aí, enquanto eu vomitava, o demônio dizia assim, olha, manda chamar o macumbeiro para orar em tu. Manda chamar o macumbeiro. E eu falei para minha irmã, traz lá aquele óleo que eu tenho ungido. Traz aquele óleo para mim. E eu me ungi e orei. E fui lá, deitei. Eu tinha um compromisso às 4 horas da tarde. Eu falei, 4 horas da tarde vou estar de pé para nós ir na fazenda. Nós ia para a fazenda. E quando foi 4 horas da tarde, eu estava de pé. Mas eu vomitei tanto que a minha irmã já estava comigo. Estava para chamar a ambulância para me levar para o hospital. E eu já estava para pedir também a ambulância. Tava. Mas eu acreditei, eu criei. Orei, falei, no nome do Senhor Jesus, está quebrada toda a obra de feitiçaria. Tudo que foi colocado para mim comer. Já está destruído, já está jogado por terra no nome do Senhor Jesus. Porque eu criei, porque se você prega e você não crê naquilo que você prega, na hora que você precisa, você não usa, do que adiantou? Do que adiantou você ficar ali buscando noite e dia e na hora que tu precisa, tu tem que ligar pro fulano, pro beltrano, pro cicrano? E aquilo que tu aprendeu? Quando é que tu vai colocar em prática? Quando é? Você tem que colocar em prática exatamente nessa hora. Que você olha para um lado, você olha para o outro, não tem remédio, não tem ninguém para te ajudar. Lembra, Jesus disse que se eu crer, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem, que no nome dele, ele me deu essa autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos no nome dele. Então é agora. Ou é agora ou é nunca. Vou pôr minha mão sobre a minha vida e vou determinar que essa enfermidade que estava, nem está mais, que estava no meu corpo, já saiu. No nome do Senhor Jesus, não tenha medo não. É no nome do Senhor Jesus. E ela vai sair, ela vai bater em retirada. Vai. Eu já contei para vocês também, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, o áudio da palavra do dia cresce tanto que ontem eu recebi até um áudio de uma irmã que disse que quando lá na igreja da mãe dela não tem pastor, ela coloca o nosso áudio da palavra do dia e o povo todo da igreja dela fica ouvindo a pregação e as orações. E isso eu fiquei muito feliz, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu fico feliz porque o nome do Senhor está sendo anunciado aos 4 cantos do mundo. E é para isso eu não estou aqui para me mostrar não, mas que eu diminua e que o Senhor cresça. É para isso que nós estamos aqui. Então, irmã, Deus também te deu essa autoridade para você pregar. Para você pregar no nome dele. Use dessa autoridade que ele te deu. Sim, e eu oro todo santo dia para que Deus avive cada vez mais a nossa fé. Que não seja uma fé morna, porque se for morna, Deus diz, eu estou a ponto de vomitar. Ele prefere que seja frio, porque morno ele não gosta. Mas tu fala, Francisca, que negócio é esse? Frio e morno. Porque o morno é aquele que conhece a palavra, mas não pratica. É morno. E frio é aquele que não conhece, mas vai conhecer. E quando conhece, vai com tudo. Vai com tudo para cima. Então, eu vou botar em prática. Tudo que Deus me ensinou, eu vou colocar em prática. E aí, olha o que ele falou. Ele ficou triste. Ele ficou triste porque aqueles que viu que ele já tinha ressuscitado, não acreditaram. Quando alguém chegou para eles e falaram, eles não deram crédito. Jesus ficou triste pela incredulidade deles. Nós não podemos deixar que o demônio da incredulidade invada a nossa vida. Não. Não. Olha só também, voltando para o Gadareno. O Gadareno, ele virou um evangelista. Sim. Porque tem gente que é assim. Ele vai para a casa de Deus, Deus liberta ele. Estou liberta agora. Em vez de voltar a ficar aos pés do Senhor Jesus, fazer aquilo que Deus mandou, colocar em prática para que outras pessoas sejam libertas assim como ele foi, não. Ele frouxa a sandália, desabotoa o paletó e fica ali numa cadeira à volonté, à loncé, sabe? À loncé.
Não, agora é só sombra e água fresca, eu tô liberto, não quer saber mais de nada. Aí aquele demônio que saiu daquele homem, ele diz assim, lembrei da minha casa, vou voltar para lá, quem sabe ela tá limpa, vazia. Aí ele volta, ele traz 7 demônios pior do que ele, sabe? Aí volta, a casa tá limpa, adornada, bem arrumadinha, aí ele volta e toma posse daquela casa. Aí o primeiro estado daquela pessoa fica pior, o segundo estado fica pior do que o primeiro. Porque aquele demônio só tinha um. Ele foi e trouxe mais 7 com ele. Para botar o terror dentro daquela casa. Botar o terror. Então, quando Jesus te liberta, trata de fazer aquilo que ele te mandou. Vai e fala, olha, Jesus, eu era assim, Jesus me libertou. Para que mais pessoas venham para Jesus e seja liberto. Não fica quieto. Não fica quieto. Porque assim, você não gostou de ser livre, de Jesus te libertar? Então tem pessoas também que estão precisando ser liberta, precisando ouvir essa palavra para ser liberta. E aonde essa palavra chegar, pessoas vão ser libertas de dizer, de tantas palavras que já ouviu que não pode, não, tu não pode, não, tu não está capacitada, não, tu não é hábil para fazer isso, tu não sabe nem falar, o Espírito Santo te ensina a falar. Se ele te chamou, ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Eu já falei para vocês o que já aconteceu, tantas coisas que já aconteceu comigo. Uma dessas foi a cura do meu esposo, que ele estava em coma. E aí eu estava numa certa igreja, mas eu nunca fui um pastor quando meu marido estava doente, orar por ele, não. Sempre era eu que orava. Porque eu leio a Bíblia e eu acredito na palavra. E eu fui com uma certa colega no hospital visitar o meu esposo. Chegamos lá, perguntei da enfermeira lá quanto tempo ele ia ficar em coma. Ela falou, eu não sei, porque ele fumou muito e está com muito catarro no pulmão. Então, era um coma induzido. Então, ele tem que ficar em coma porque ele não pode tossir, porque se ele tossir, vai arrebentar os pontos tudo. Mas quando eu cheguei naquela UTI, que eu vi meu marido com aquela mangueira, com aquele negócio na boca. Eu imaginei, gente, no dentista, a gente fica ali umas horinhas com a boca aberta, já dá uma dor aqui no queixo. Agora tu imagina noite e dia, tu não sabendo quanto dia a pessoa vai ficar com aquele negócio na boca. Aquilo ali me deu uma agonia, um negócio esquisito. E eu falei para Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? E o Espírito Santo, como ele é meu professor, é ele que me ensinou. Eu não tive discipulador. O meu discipulador é o Espírito Santo. Não tive nenhum comedor de angu que disse, eu que evangelizei a Francisca, eu que discipulei a Francisca. Não foi, se disser, tá mentindo. Porque quem me discipula e quem me discipulou foi o Espírito Santo. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E ele falou, o que eu te ensinei a fazer? Eu falei, orar. Ele falou, então ora. E eu fechei os olhos e botei a mão na testa do meu esposo. E essa minha colega estava lá no pé, olhando assim para ele, assim. E eu fechei os olhos e comecei a orar. E comecei a orar, pedindo, Senhor, cura ele, Senhor. Tira ele desse negócio aqui, dessa UTI. Olha que situação que ele está. Eu já estou me sentindo cansada, agoniada só de ver ele nessa situação. Cura ele. Tava falando assim, porque tem gente que pensa, não, eu tenho que falar bonito, eu tenho que falar com eloquência, pipipi, papapá. Não existe nada disso, não precisa nada dessa panqueca, desse negócio, não. É falar o normal. Aquilo que você precisa é assim que você tem que falar. Não precisa de confete, não. De repente, veio um rebuliço, um terremoto. Essa minha colega me deu um empurrão, tu tá matando o velho. Ela falou, foi assim o velho mesmo. É que tem hora que eu não falo tudo, né? Tu tá matando o homem, tu tá matando o velho, olha aí o que tu tá fazendo com ele. E eu falei, mas o que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada, só tô orando. Não, a tua oração é muito forte. Minha filha, eu falei, sabe o que eu fiz? Até pra que eu te quero, sair correndo de dentro da UTI. Sair correndo de dentro daquela UTI. E ela disse, volta aqui, a polícia vai chegar, vai levar nós dois em cana, vai dizer que nós entramos aqui para matar ele, né? Daqui que nós vamos explicar que nós estávamos orando para ser curado, nós já vamos estar no xilindró, até para quem te quer. Fiquei bem longe e ela ficou lá dentro. E ele, sabe, ele se jogava assim de um lado para o outro naquela caminha lá apertada,
gritada e fazia, puxava, sabe? Um negócio, um reboliço mesmo. Aí eu com medo, meu Deus do céu, Senhor, eu orei, foi para curar, não foi para matar, pelo amor de Deus, não mate, não, meu Deus, cura. Porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. Aí ela disse, fazendo sinal para mim com a mão, fui voltando devagarzinho, devagarzinho. Aí, sabe, aquele aparelho, o negócio ficou louco, subia, descia, o número ia lá em cima, subia, descia, e ninguém apareceu lá dentro. Porque normalmente quando um aparelho daquele fica louco daquele jeito, o hospital, a UTI, fica cheio de médico e não apareceu nenhum médico. Eu falei, meu Deus do céu, mas na hora tu não pensa nada, tu fica agoniada. Aí o aparelhozinho foi voltando normal, normalizando. Aí até ela falou, tá vendo? A tua oração é muito forte. E eu falei, eu vou saber esse negócio de oração forte, oração fraca? E eu sei, não entendo desse negócio. Eu orei e pedi para Deus curar. E Deus curou. Curou, tu ia lá matar ele. E tu tem que orar a oração forte, que a oração fraquinha é a oração do Pai Nosso. E quem te disse que a oração do Pai Nosso é fraca? A oração do Pai Nosso, toda a oração que você ora no nome do Senhor Jesus é oração forte, porque o poder está no nome do Senhor Jesus. É forte, é poderosa. Mas como que é oração forte e oração fraca? Quanto mais você tem relacionamento com Jesus, quanto mais tu tem intimidade com Jesus, quanto mais tu lê a Bíblia, quanto mais você crê, aí a tua oração é forte. Porque aquele que não crê, não tem como ter oração forte. A oração forte é você crer naquilo que você está falando e não duvidar. Isso é oração forte. Isso é oração forte. Oração forte não é tu gritar que nem um desesperado, que nem uma desesperada. Isso aí é tu botando tua voz para fora. Não significa que a tua oração é forte, não. Não, porque não é pela nossa força, mas é pelo poder do Senhor Jesus. É pelo poder dele, é no nome dele vai acontecer. E no outro dia, eu estava orando de madrugada e eu vi que ele já tinha saído da UTI. E eu falei para essa colega no outro dia, que a gente voltou lá para visitar ele. Eu falei, olha, eu estava orando e eu vi que o Michel já saiu, o Michel não do meu esposo, já saiu da UTI. Ela disse, tu e as tuas coisas, tá vendo como que é? Incrédula, incrédula. Nós temos que vigiar. Mas a minha fé, ela não depende. Pode vir um Satanás com todos os seus demônios, porque ele não tira essa fé que Deus me deu de mim. Ninguém tira ela de mim. Ninguém, porque foi Deus que me deu. E aí eu falei, bom, vamos lá, né, pra ver. Vamos lá pra ver o melhor. Olha só. Às vezes a pessoa tá andando do teu lado e tu pensa que é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, mas é um exterminador de fé. É um exterminador de fé. Chegamos lá, no balcão de informação, a moça perguntou, quem que vocês vão visitar? Eu falei, o Michel. Ela falou, não, ele já tá no quarto já, e falou lá o número do quarto e tal. Olhei pra cara dela. Ela falou, realmente tu tinha razão. Tá vendo só como que é? Minha filha, dente branco não é tocinho de porco, não. Né, não? E dente branco, sorriso largo não significa que é tua amiga, não. Tapinha nas costas não significa que é tua amiga. Talvez tá te enfiando uma faca que tu não tá nem sentindo. Vigia, vaso, vigia. Vigia. Creia naquilo que Deus te fala. E não duvide, porque assim vai ser. Quando você orar e determinar, vai acontecer do jeito que você determinou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é o título que faz a diferença, não. É a sua comunhão com Deus. É a tua busca é que faz a diferença. Ah, não, porque tu já tem tanto tempo. Também não significa nada. Tempo de igreja não significa ter vida com Deus, não. Tem muita gente que está dentro da igreja só para ganhar dinheiro, mas não tem vida com Deus. É tudo maquiagem. Então acredita no poder da oração, acredita na palavra do Senhor, porque ela é verdadeira. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, pelo milagre, pelos milhões e milhares de pessoas que o Senhor tem curado hoje, que o Senhor tem libertado e que o Senhor tenha falado no coração dela que ela pode, porque é o Senhor que está falando com ela, que ela pode exercer esse chamado que o Senhor chamou, para ela fazer o teu ide, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa, Pai, que quem beber desta água, quem usar desse azeite, seja curado imediatamente para honra e glória do teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Te peço também, Pai, que o Senhor aviva a fé do teu povo, Pai. Aonde chegar esse áudio da palavra do dia, quem ouvir vai ter a fé avivada, Senhor. Vai ter, Pai, vai ser aquele tipo de pessoa que ele vai orar e vai determinar no seu nome e vai acontecer um movimento, pessoa vai ser curada, pessoa vai ser liberta, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, Pai, que assim será na vida de cada um. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, vai removendo do nosso caminho toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, oração contrária, todo espírito de enfermidade, espírito do câncer, espírito da dor no corpo, espírito do... todo espírito de enfermidade, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito da depressão, bate em retirada, Satanás e seus demônios, sai da vida deste homem, da vida desse rapaz, da vida desta mulher, no nome do Senhor Jesus. Esse demônio que tirou essa pessoa de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, te repreendo, Satanás e seus demônios, bate em retirada agora da vida deste homem e da vida desta mulher. Todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de pombagira, de tranca-rua, de Maria Mulambo, de Jezabel, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, Satanás. Bate em retirada da vida desta pessoa, desta família, que tu vinha atormentando de geração para geração, mas na geração dela, na minha geração, nós não te aceitamos na nossa vida, nós te rejeitamos, porque a nossa aliança é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E tu, Satanás e seus demônios, está quebrado, está destruído toda a tua obra de amarração, de feitiçaria, de encantamento, toda a obra contrária no nome do Senhor Jesus caia por terra, seja desfeito todo projeto maligno, toda cilada, toda armadilha, todo embaraço, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, no nome do Senhor Jesus, Pai, abre o entendimento do teu povo, Pai, ilumina, Senhor, o entendimento, Pai, capacita o teu povo, dá discernimento, Pai, abre o entendimento, os olhos espiritual e físico desta pessoa, Pai, no nome do Senhor Jesus, vai lançando por terra todo o mal, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tuas legiões de anjos, Pai, nos nossos trabalhos, Senhor, na nossa casa, anjo com espada de fogo, para cortar, para ir na nossa frente, tirando toda a pedra de tropeço, todo embaraço, todo impedimento, toda barreira e abrindo as portas, Pai, abrindo as portas, abrindo os caminhos, tirando todo embaraço, toda pedra de tropeço, tudo aquilo que estava fechando o nosso caminho, aquele demônio que recebeu uma oferenda para travar essa empresa, para fechar essa empresa, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, sai desta empresa, sai deste comércio, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás e seus demônios, Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital, para tocar na vida do teu povo, para curar o teu povo, para libertar o teu povo de toda e qualquer enfermidade no corpo, na alma, no físico, Senhor, e no mental, no nome do Senhor Jesus, Pai, vai tocando, Pai, visita, Senhor, os penitenciários, os manicômios, Senhor, os orfanatos, os abrigos, os albergues, no nome do Senhor Jesus, Pai, derrama do teu poder sobre a vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelas bênçãos, Senhor, derramada no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.